Já discutimos os desenvolvimentos mais avançados no campo dos motores de combustão interna, incluindo o motor de ciclo único REX, o pistão W da Toyota ou o pistão com formato único que pode aumentar a eficiência dos motores a diesel em até 50%. Essas tecnologias poderiam trazer uma nova vida para o motor de combustão interna. No entanto, os veículos elétricos não estão parados, e hoje vamos falar sobre dois dos desenvolvimentos mais avançados no campo dos motores elétricos. Esses desenvolvimentos poderiam aumentar ainda mais sua já significativa potência e reduzir seu peso, assim como um desenvolvimento que poderia permitir que a Tesla e outros fabricantes de veículos elétricos produzam carros elétricos mais baratos e mais leves que os veículos de combustão interna. Então, vamos mergulhar em como isso funciona, vai ser fascinante. Vamos começar. Os motores elétricos podem ser categorizados por vários critérios, incluindo os tipos síncronos e assíncronos. Em um motor síncrono, a rotação do rotor está completamente sincronizada com a rotação do campo magnético no estator. Em contraste, em um motor assíncrono, a velocidade de rotação do rotor é ligeiramente mais baixa que a do campo magnético do estator, fazendo com que o rotor perpetuamente tente alcançá-lo. Os motores síncronos geralmente são um pouco mais eficientes, mas os motores assíncronos têm um design mais simples e, portanto, são mais baratos. Os motores elétricos também são frequentemente divididos em tipos radial e axial. Nos motores radiais, o fluxo magnético é perpendicular ao eixo de rotação, o que significa que o estator tem a forma de um donut com um rotor no meio. Em um motor de fluxo axial, as linhas de força magnética correm paralelas ao eixo de rotação. A diferença está clara. Recentemente, a Koenigsegg apresentou uma atualização do Koenigsegg Gemera, onde conseguiram encaixar um motor V8 muito poderoso e um sistema de embreagem de 13 velocidades em um carro de 4 lugares, possibilitando um sistema de tração nas 4 rodas e apresentando uma transmissão única. Além dessas inovações, este carro está equipado com o motor elétrico mais poderoso do mundo, conhecido como Dark Matter, pesando 38 kg e fornecendo 815 cavalos de potência. Isso significa que um motor elétrico com o tamanho e peso de uma embreagem em um carro com transmissão manual tem uma relação potência-peso fenomenal. Para comparação, no Tesla Plaid, um motor elétrico com um inversor pesa 90 kg e fornece 320 cavalos de potência. Aqui, todo o sistema, incluindo o inversor, pesa entre 50 e 53 kg e fornece 815 cavalos de potência. O sistema Koenigsegg é 4 vezes mais eficiente em termos de relação potência-peso. Isso foi alcançado combinando estruturas de fluxo magnético axial e radial em um único motor, que a Koenigsegg se refere como motor rachial. Isso significa que os fluxos magnéticos são direcionados tanto paralela quanto perpendicularmente um ao outro. Além disso, ao contrário dos motores típicos que têm apenas 3 fases, este motor tem 6 ou, mais provavelmente, 2 conjuntos de 3. Isso ajuda a controlar mais precisamente o torque e também é necessário para a distribuição de calor. Com 850 volts e 600 kW de potência, teoricamente, seria necessário 750 amperes. Com tal motor elétrico e inversor, juntamente com packs de bateria de 14 kW, a Koenigsegg poderia criar um veículo elétrico com 4 motores elétricos, um em cada roda, fornecendo um total de 3.260 cavalos de potência, o que é fenomenal. Mas vamos mudar nosso foco do reino dos motores mais potentes para a esfera do consumo em massa e explorar alguns desenvolvimentos interessantes lá. Os fabricantes de veículos elétricos estão se esforçando para reduzir os custos de seus veículos. Embora os motores elétricos não sejam a parte mais cara de um carro elétrico, eles ainda representam uma parte significativa do custo. Os componentes mais caros nos motores elétricos são os metais de terras raras, a maioria dos quais é fornecida pela China. Por exemplo, a China é o fornecedor de neodímio e disprósio em 97% dos casos, e desde 2012 a China controla estritamente esses suprimentos, levando a flutuações de preços que podem exceder 1000%, o que, é claro, afeta o custo dos motores elétricos. Em resposta às sanções sobre semicondutores em 2023, a China introduziu restrições nos suprimentos de galho e germânio. Portanto, os fabricantes de automóveis estão preocupados que os custos possam aumentar significativamente e estão tentando reduzir sua dependência de elementos caros. Para produzir seu futuro carro elétrico com preço de apenas $25.000, a Tesla afirmou que uma das maneiras de conseguir isso é fabricar motores elétricos sem usar metais de terras raras caros. Embora a Tesla não tenha divulgado detalhes de seus desenvolvimentos, a empresa alemã ZF, conhecida por produzir algumas das melhores transmissões automáticas, introduziu seu motor elétrico i2SM sem ímãs e sem nenhum metal caro. Eles afirmam que esses motores não são apenas tão eficientes quanto antes, mas até melhoraram.
Mas mais sobre isso depois. Outra empresa alemã, MAHLE, também está desenvolvendo um motor semelhante. Como mencionado anteriormente, motores elétricos síncronos baseados em ímãs têm a maior eficiência, mas contêm uma grande quantidade de metais de terras raras. Portanto, a ZF encontrou uma maneira de eliminar os ímãs e não usar mais metais de terras raras, o que tornará os motores mais baratos e eliminará a dependência de fornecedores em muitos casos, eliminando a dependência por completo, permitindo que tudo seja produzido domesticamente, com o benefício adicional de economizar em transporte. Para conseguir isso, eles removeram os ímãs do rotor e os substituíram por bobinas de cobre para criar um campo magnético. Uma corrente elétrica é alimentada nessas bobinas em vez de escovas ou contatos deslizantes. É usado um método indutivo para transferir corrente para o rotor rotativo. Isso envolve um pequeno transformador localizado no eixo que transmite energia para a bobina do rotor. Para ficar mais claro, é como carregar um telefone. Você pode usar um fio, o que significa usar contato, ou pode usar o carregamento sem fio, que é o método indutivo. Sim, há perdas adicionais de transferência de energia com o método indutivo, mas isso é compensado pela redução do atrito. Em segundo lugar, o diâmetro do rotor foi reduzido em 90 mm, permitindo rotações mais altas e aumentando a eficiência em altas velocidades constantes, enquanto também reduz o peso. Por exemplo, no Tesla PL, o rotor gira além de 20.000 rotações por minuto sem se desintegrar devido à força centrífuga, sendo colocada uma pequena estrutura de fibra de carbono sobre ele para contê-lo. Assim, essa solução aumentou simultaneamente a relação potência-peso e tamanho do motor, reduziu os custos e, talvez mais importante, eliminou a dependência de fornecedores da China. Os motores síncronos produzidos pela ZF atualmente, com ímãs, têm uma eficiência máxima de 96% e uma eficiência média de 93%, de acordo com o ciclo europeu WLTC, conforme eles afirmam. A eficiência máxima permanece no mesmo nível, mas com uma eficiência aumentada em alguns cenários. Como condução em autoestradas, é provável que a eficiência média seja superior a 93%. A ZF planeja iniciar a produção em massa entre 2025 e 2026, no mesmo ano em que a Tesla lançará seu carro elétrico mais acessível. Esses desenvolvimentos abrem um grande potencial para o transporte elétrico, que permitirá redução de peso, custo e aumento da eficiência. De acordo com minhas observações, os veículos elétricos já alcançaram os veículos de combustão interna em termos de peso, e com a introdução de novos motores elétricos e packs de bateria, em alguns anos, eles se tornarão mais leves com confiança. Deixe-nos saber seus pensamentos sobre esses motores elétricos nos comentários abaixo. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Até o próximo vídeo.